Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso New Deal, o podcast da BMC News focado nos investimentos alternativos. Aqui vocês sabem, a BMC é a casa do investimento alternativo na TV brasileira. Então aqui a gente não fala muito sobre mercado acionário, mercado cripto, isso já tem outros programas aí na casa pra gente poder falar. Hoje a gente vai falar sobre legal care, ou seja, investimento no campo jurídico e tudo mais. E eu tenho a honra de receber aqui o Diego Batistella, que é fundador da Legal. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado, Rafa. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aqui nesse canal. Super legal. Vamos nessa. Diego, me conta uma coisa primeiro. O que é o tal do legal care? Pra gente poder começar aí a analisar esse mercado. É o que? É investimento jurídico? Todo mundo fala que no campo jurídico tem muita grana. Ah, tem muito dinheiro. Mas onde é que a gente está olhando nesse mercado aqui? A gente está olhando no mercado que a gente fala de cuidado jurídico, né? A tradução do legal care para o português, ele é cuidado jurídico. Lá fora, se a gente pega Estados Unidos, Europa como um todo, esse mercado penetra em mais de 20% da população. A Alemanha, por exemplo, Holanda, são mercados que eu observei antes de trazer para o Brasil. A maioria das famílias tem algum tipo de cuidado jurídico, né, que dê suporte a acesso a serviços advocatícios lá fora. Isso nos Estados Unidos tem crescido muito. Pra você ter noção, saiu na última HR Executive nos Estados Unidos que é a quinta maior tendência de benefícios lá fora. Para você ter noção, 54% da Fortune 500 eles já dão acesso a benefício jurídico. E nada mais é que o legal care a gente levar no formato de benefício para o colaborador ou para o cliente do nosso cliente o acesso a serviços jurídicos. Então, que ele tenha ali suporte caso tenha uma questão de divórcio, consumidor, alguma coisa de endividamento. Então a gente olha muito para esse prisma de levar o cuidado jurídico como benefício. Nos Estados Unidos é uma questão até meio que até aparece nas séries, né? Tem sempre o advogado da família. Sim. O cara ali, eu lembro que acho que no Todo Mundo Odeia o Chris, um episódio que falava que eles tinham que ir atrás de um advogado lá para cuidar de algum enterro, de algum parente. Eu acho que era papo assim, porque eles não sabiam nem por onde ir, e aí tinha que fazer inventário do nada, aquela loucura, ninguém entende do negócio, depois tem que ir pra parte da herança, e assim, toda família, principalmente assim, eu sou de família mineira, toda família... Você também é de onde? Sou de Uberlândia. De Uberlândia, uma família de Alfenas, sul de Minas, Poços de Caldas e tudo mais. E toda vez que algum parente morre, principalmente no interior, que é o destino final de todo mundo, a questão da herança sempre vira um inferno. É sempre uma questão de... E não é uma herança mega. É uma herança tipo um terreninho de 10 metros quadrados que vai dar 10 mil reais e vai ser repartido por 100 pessoas. Exato. Mas isso dá um inferno. É meio que por aí. Hoje o brasileiro ele tem esse problema, por exemplo, na questão de inventário, de herança. Aí é um Rafa, campo... eu vou te falar a minha experiência porque a Legal nasceu disso aí. Eu perdi meu pai em 2017 num acidente de carro na Holanda. Minha irmã mora lá há 20 anos. Nossa. E quando eu voltei, eu estava morando nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, né? E quando eu comecei a olhar as questões que tinham sido resolvidas aqui, liguei para minha irmã e falei, a gente vai precisar contratar um advogado para cuidar das questões aqui do papai e tal. Ela, nossos pais não têm uma assistência jurídica, nada aí e tal. Eu falei, como funciona isso? Ela, não, porque todo o processo que a gente está fazendo aqui na Holanda vem desse meu acesso que eu tenho aqui, de benefício jurídico, não sei o quê. Falei, cara, que incrível isso, eu nunca vi isso, não tinha visto, eu morava nos Estados Unidos, não tinha escutado isso até aquela época, né, e aí isso fez parte da idealização da Legal lá atrás. É óbvio, quando a gente estava lá atrás, a gente olhou e falou assim, cara, ainda as pessoas não tinham muito costume de fazer uma consulta com advogado de forma online naquela época. E aí veio a pandemia, mudou todo o mercado, né, em vários setores, inclusive o jurídico, você jamais consegue ter acesso a alguém, né? Então, assim, foi daí que a Legal nasceu dessa questão como a sua, de levar esse tipo de acesso e levar o cuidado jurídico, de fato, para a ponta, né? Então, eu comecei, o algoritmo das redes sociais começa a te mostrar um monte de coisa. Eu falei, claro. Eu não tô sozinho nessa, né? Eu vi, tipo, uma menina que tava fazendo uma vaquinha porque ela tinha perdido a guarda do filho dela. Eu falei, uma vaquinha de 20 reais para a guarda do filho, isso tem um impacto, né? Se ela tivesse ali, por mais que você tenha acesso à defensoria pública, às vezes é muito complexo para uma pessoa acessar essa defensoria pública, dependendo do grau de instrução dela. E acaba que a defensoria pública no Brasil, ela tem um limite de até 3 mil reais, se eu não me engano. Sim. Se você ganhar mais que isso, você não tem direito, a não ser que você prove que financeiramente você não tem como
ter suporte ao advogado. Mas é o atestado de pobreza, né? Exatamente. Que é falar, olha, eu sou realmente tal. Tenho dificuldade financeira, não preciso de uma defensoria pública para me ajudar nesse caso. Exatamente. E aí, por exemplo, hoje, qual que é a barreira para conseguir trazer isso pro cara? Porque eu imagino que ainda deva ter algumas, sei lá, umas pendências assim. Por exemplo, eu vou voltar ao exemplo de Minas Gerais, que eu gosto muito do exemplo de usar Minas Gerais aqui nesse programa. Se você chega, por exemplo, uma família que tem lá o terreninho de 10 metros quadrados, que é 10 mil reais, que vai ser 100 herdeiros, que foram 15 irmãos, que tiveram 3 filhos, enfim. Se você chega com um advogado lá, um único advogado, e fala assim, gente, eu vou resolver o problema, vai dar briga. Sempre. Nas 100 pessoas, que eles vão falar, nossa, tá querendo tirar vantagem. O cara pode ser honesto. Então, qual que é a barreira para conseguir trazer esse lado jurídico para as famílias sem que elas achem que você está tentando passar a perna, sem que, enfim... Acaba achando que é o contrário, Rafa. Como a gente leva isso como benefício, a empresa é B2B nosso negócio, totalmente B2B, ou seja, a empresa contrata esse benefício para os colaboradores. Esse é um dos nossos cases, né? Então, isso entra como benefício do colaborador. Então, ele tem acesso àquele benefício como se fosse qualquer outro benefício da carteira dele, um plano dental, um plano de academia, etc. Ele tem lá dentro do pacote de benefícios. E o que isso leva? A gente está levando um acesso à advocacia, serviço advocatício mesmo. Então, pode ser que isso aconteça de fato, né? Você tem um membro ali da família que tem um suporte ao advogado e outros não têm, isso pode causar algum tipo de desconforto. Mas a gente está levando acesso a esse tipo de profissional que, no meu modo de ver, ele é um pouco estigmatizado no Brasil, né? O advogado em si. Não sei se você sabe, mas no Brasil tem o maior número de advogados per capita do mundo. Sim. A gente tem um advogado para cada 168 habitantes. Estados Unidos está em segundo como um para cada 284 habitantes. Nossa senhora, mas é que tem muita faculdade de direito, né? E metade desses caras, 44%, um pouquinho menos da metade, ganha abaixo de R$2.500. Peraí, 44% dos advogados do Brasil ganham abaixo de R$2.500? Exatamente. Nossa, peraí, esse dado é interessante de se abordar. É a última pesquisa feita, inclusive, pela Datafolha, com a AB, etc. Caraca! É porque tem muita gente que a advocacia ela é um segundo plano. Às vezes o cara tá com outra renda, por exemplo, tem que buscar uma outra renda. O Alceu Valença é advogado. Você sabia disso? Não sabia. Cantor e tem carteirinha da OAB. Inclusive, esses dias eu vi um post no Instagram dele. O Alceu Valença é um dos caras mais legais que eu já entrevistei, inclusive. Ele é muito gente boa. E aí eu vi um post no Instagram dele lá, ele reclamando de alguma companhia aérea que tinha atrasado, sei lá o que, de qual voo. E o povo nos comentários falando, pô, de todos os artistas, vocês foram arrumar briga, vocês foram arrumar logo com um cara que tem OAB, velho. Pelo amor de Deus. Exatamente, cara. Pô, cara, que loucura. Mas aí, então... pensando nesse espectro de 44% desse público de advogado ganha menos de R$2.500, quando você traz uma empresa que é B2B, isso pode acabar resolvendo esse tipo de demanda, porque o cara começa a olhar para um outro tipo de mercado, porque eu imagino que muita parte desses 44% aí também tenta ficar caçando clientezinho por clientezinho. Exato, assim, eu costumo falar, isso, minha visão, né, não tem nenhum dado estruturado em relação a isso, que assim, se a gente olha para uma pirâmide no mercado de serviços jurídicos, você tem o topo da cadeia, que são pessoas com condição socioeconômica melhor, né, que tem às vezes um advogado da família, que tem alguém na família que está formado em advocacia, etc. Você tem a base da pirâmide, que é quem tem acesso à defensoria pública e utiliza, que é pequena. Você tem um miolo, que aí, sei lá, 32% da população brasileira economicamente ativa, que não tem esse acesso de forma facilitada, né? Então, o que acontece aí? Você tem, a gente está, de uma certa forma, trazendo um benefício que promove a advocacia, com isso gera oportunidades para o advogado ali dentro da plataforma. E uma coisa que é importante a gente falar, Rafa, a gente fez tudo isso olhando muito pelo Código Ético do OAB, né? A OAB ela é super séria em relação a isso, então a gente foi buscar entender como a gente poderia promover a advocacia, mas respeitando o Código Ético da OAB, que eu vim do mercado financeiro, então muito que a gente faz é olhar para o Banco Central, para as regras do regulatório, entender como a gente traz produto que atendem, porque a gente sabe que é importante o regulatório. E o que a gente fez foi isso, foi formatar o negócio, porque o advogado ele não pode fazer propaganda, diferente nos Estados Unidos e outros. Então você tem uma dificuldade, 70 e poucos % falam que a maior dificuldade dele na advocacia é a prospecção de novos clientes, né? E na plataforma o que a gente faz é o cliente que escolhe
o advogado. A gente dá uma lista de advogados que mete mais ali, faz uma aproximação daquela necessidade que ele tem com o currículo, com mais ou menos o advogado ele tem ali como expertise, e ele escolhe qual advogado que ele quer ter ali como representante dele naquele momento, para pegar as orientações e etc. E dentre os problemas jurídicos, qual que é o mais comum que a gente vê hoje no Brasil, que a galera mais tem que recorrer a um advogado do completo nada? Cara, assim, consumidor, 31%, família, se não me engano, é 27%, e aí depois vem endividamento, etc, etc. Consumidor é maior que família? Sim. Pô, mas família abrange enterro, inventário e hoje divórcio? Na nossa plataforma Porra, cara, mas que loucura isso, meu. Isso a gente tem visto que o família está aumentando, mas consumidor, ele é o que... Como o negócio é muito novo, né? Pouca gente já ouviu falar em legal care, em cuidado jurídico, etc. Então a pessoa ela se relaciona com aquilo ali, a primeira coisa mais fácil que ela tem na cabeça. Pô, eu tive um problema com companhia X, YZ e preciso resolver isso, etc. E o que a gente vê muito a gente promove isso muito na plataforma, que é o apoio jurídico preventivo. Né? Porque a gente entende que se você tem acesso a um advogado de forma antecipada, você evita um litígio, você pode evitar um litígio ali na frente. Então, esse tipo de assessoria jurídica que leva ali, ele tem acesso àquele profissional, isso traz uma visão um pouco mais adequada daqueles direitos que você tem, ou às vezes do contrato que você estava assinando, se aquilo que você está negociando está dentro daquele contrato mesmo. Eu não sei você, mas várias pessoas eu faço essa pergunta. Você já alugou algum apartamento, um imóvel na sua vida? Já, e foi um inferno. Você passou o contrato para um advogado antes de assinar? Não passei. E meu melhor amigo é advogado. Desculpa, Guercim, amigo meu. Mas não, eu devia ter passado. É que eu acho que tem a questão de quando a pessoa vai alugar. Eu aluguei quando estava em Goiânia, por exemplo. Eu morei 1 ano em Goiânia. E assim, você quer resolver rápido. E aí aquela papelada toda, você fala, tá bom. E aí depois, quando você vai sair do imóvel... Aí é um inferno. Exatamente. Né? Sem tirar foto, aí aí vem, não, tinha tal cláusula que você não podia romper antes de... Ou você precisa fazer uma reforma porque tinha lá no seu contrato que você tinha que entregar o apartamento XYZ. É um inferno, cara. O que você ia ganhar, o que você tinha de grana que você ganhou indo embora, você vai perder tudo na reforma do apartamento que você alugou. Isso tem muito a ver com a forma que aquilo ali foi negociada e se aquilo que você negociou está dentro do contrato, né? Então, se foi estruturado daquela forma aquele contrato. Por isso que um profissional da advocacia é excepcional para esse tipo de situação, por exemplo. Um beijo pro Celso Russomano, inclusive. Adoro o Celso Russomano. Assisto todos os programas dele quando estou almoçando e ele fala muito de direito do consumidor, inclusive, eu adoro. Então, por exemplo, se você tiver esse cara preventivo, vocês veem, por experiência de vocês, que isso resolve esse tipo de problema, principalmente consumidor. Então, o cara que entende do direito dele... Ele vai tentar, às vezes, uma negociação extrajudicial, um acordo, etc., do que entrar no litígio de fato. Né? Então, isso tem todo um processo. Mas, a gente tem vários cases nossos, né? Desde a adoção, né? Que colaboradores que estão procurando adoção, até questões de pensão, que havia anos que a pessoa não tinha condição de contratar um advogado para poder ajudar numa questão de pensão. Tem esse tipo de caso, como tem... vários outros relacionados a endividamento, etc. Né? Então, hoje, se a gente pega alguns dados, né, do Brasil, a gente pega 50% dos casamentos no Brasil são divórcio. Né? Se a gente pega 77% da... Por isso, não casem. Não casem. Melhor. Tô brincando. Vou casar, tô brincando. Beijo, amor. Desculpa, não, arrumei briga. Beijo, amor. Arrumei problema pra mim agora. Não, pelo amor de Deus, por favor, vou continuar, Diego. Não, e você tem uma parte da população, 77% endividada, e 54% dela inadimplente. Então, assim, você tem alguns dados que corroboram para que você... É necessário que você tenha ali, que a empresa leve esse tipo de benefício para o colaborador. Porque você imagina o seguinte, se isso a gente está falando de um dado a nível Brasil, isso reflete dentro da empresa, no meu colaborador. Você pode ter aqui 100, 150, 200 pessoas e você tem esse mesmo estatística acontecendo dentro da tua empresa. Isso influencia na performance desse colaborador, isso influencia no presenteísmo dele, como ele está se sentindo aqui dentro da empresa. Claro. 16% do absenteísmo está relacionado a isso. Então isso, quando a gente fala do NR1, se você já escutou desse termo, né, que é saúde mental, né, isso impacta a saúde mental. A saúde mental está lá como se fosse o topo do iceberg, e as causas
estão embaixo. Então, é importantíssimo você tratar ali com psicólogo, etc., mas ter um suporte também para tratar as causas, né? Então, levar ali o acesso a um profissional da advocacia é fundamental. É claro, essa parte é porque existe aquela coisa que é a experiência, né? Então, quando você está em uma empresa, você precisa que todos os funcionários estejam dentro daquela cultura e que consigam fazer uma experiência para o cliente agradável. Sim. Só que o cara, é como se fosse um grande parque da Disney, que você não vai lembrar que existe uma pessoa atrás da fantasia do Mickey. Você vai acreditar que é o Mickey. Esse é o Mickey, ele é. Exato. Mesmo que ele esteja lá por baixo, lá irritado, batendo no Pluto, enfim. Teve um que tava fumando esses dias. Eu vi, inacreditável, cara. Na parte de baixo, lá, eu falei, cara, não é possível, cara. Quebrou todo... quebrou toda a vibe do negócio. Enfim, o Pato Donald irritado. Enfim, e aí, esse cara, ele não vai conseguir ser o Mickey se ele estiver pensando que o divórcio dele tá mal assessorado. Ele tá com medo de, sei lá, perder metade dos bens. Ou ele nem tem dinheiro para contratar um cara para fazer o divórcio dele, ele tá numa situação terrível. Ou uma mulher que... tem um dado americano que fala que 40% das mulheres se sentem mais seguras por ter um benefício de apoio jurídico, né, de acesso a apoio jurídico. O que isso significa? Às vezes ela é mãe solteira ali, etc., precisa de um suporte melhor, precisa de trabalhar ali uma atualização da pensão. Então isso leva esse tipo de tranquilidade pro colaborador, né? Você que está nos assistindo e não paga pensão, inclusive, você tem que pagar pensão e não paga, pague a pensão, viu? Você vai ser preso, cara. Toma cuidado. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso BMC New Deal aqui na tela da BMC. Hoje a gente tem um papo muito bacana com o Diego lá da Legal, falando sobre Legal Care, sobre a questão de assistência jurídica, esse mercado que é uma loucura, que a gente só tá no comecinho dele, né? A gente só tá no topinho do iceberg. E aí, no nosso break aqui, na nossa conversa, veio um questionamento dos nossos universitários de que será que esse cara, esse brasileiro, ele não tem o pensamento de não querer assistência jurídica por meio que uma comodidade de achar que é muito um trabalho de ter, Diego? A gente entende que, e a gente vê isso nos números dentro da empresa, que é o contrário, né? A gente fala assim que a acessibilidade a serviço jurídico, ela facilita você ter o acesso, né? Então, a mesma coisa, a gente faz um paralelo ali, se você não tem um plano de saúde, o que acontece vou na farmácia, peço ajuda para o farmacêutico, ou toma um chá, etc. No último caso, você vai pagar lá os seus R$450 numa consulta no médico. Agora, quando você tem um plano de saúde, a sua relação é diferente. Né? Você está ali, mas às vezes tem uma coparticipação, você pega, você tem acesso. E quando a gente olha para a questão jurídica, o comportamento é similar. Né? Quantas vezes você já viu alguém falar, não vou mexer nisso e tal, né? Não se orienta e tal, não vai buscar o apoio de um advogado. E aí, o que a gente vê dentro da plataforma é que 80% dos usuários da plataforma nunca tinham contratado um advogado antes. Né? Ou seja, isso mostra o quanto que a acessibilidade a serviços jurídicos é super importante nessa camada. E aí, por exemplo, esse cara, então, ele pode acionar o advogado quando ele quiser. Então, se eu tiver uma empresa que tem o serviço de vocês, eu posso acionar o advogado antes mesmo, só para ter um advogado brother meu, assim? A gente tem o fluxo da jornada dentro da plataforma, a gente é toda via WhatsApp, porque a gente entende que precisa ser desse dinamismo, e o WhatsApp é a ferramenta que mais tem acessibilidade no país, né, independente da classe econômica, então a gente fez tudo ali. A gente conta com uma IA que ela faz o entendimento da necessidade daquele usuário, então o usuário, muitas das vezes, ele conta uma historinha, né? O cachorro da vizinha mordeu meu filho, papapá, conta a historinha. A IA entende aquela necessidade, vai buscar na base de advogados credenciados quais são os que têm maior sinergia com aquele tipo de situação, tá? Inclusive, a gente até busca isso nos tribunais para ver se tem algum caso semelhante àquele, para aumentar a assertividade. Né? Então, assim, a gente tem uma IA que faz esse trabalho de agente de IA que faz esse trabalho. E a gente leva aquela lista de advogados que são mais sinérgicos com aquele caso. E aí o usuário, né, o colaborador, ele escolhe aquele que é de maior simpatia dele, ele vê ali, lê o currículo, entende um pouco mais, marca, se ele não gostou, ele marca com outro, e aí ele vai pegar a orientação com esse advogado via videoconferência na plataforma. Entendi. E aí, por exemplo... É muito simples. E esse público hoje, então, é um público de qual classe que vocês atendem mais hoje? A, B, C, D ou E? Hoje a gente tá praticamente C, cara. C. É o C. Classe média. Classe média. Que é o cara que
entende que ele precisa de um advogado, só que ele não teria grana para pagar um advogado. Exatamente. A gente apesar de a gente ter todas as camadas, né? Quando a gente entra na empresa, você tem desde o diretor da empresa até o pessoal do call center, etc. Mas a gente percebe que essas pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de ter acesso a esse profissional é o que mais se beneficia de ter um benefício como esse. Porque muitas vezes ele só é passado a perna em cima dele mesmo, ele não sabe dos direitos dele. Exato. Tem uma grana a reaver e tudo mais. E aí, por exemplo, você me falou, vocês usam inteligência artificial? Isso aí? Como é que é? Vocês criaram uma inteligência artificial para... Sim, a gente criou um agente que faz o entendimento daquilo ali, né, daquela situação, e vai buscar dentro da nossa rede de advogados credenciados quais são os advogados que têm maior sinergia com aquele caso. Então, ela entende, ela faz uma leitura daquilo ali, entende qual que é a matéria do direito, dentro daquelas especialidades. A gente vai buscar via API nos tribunais quais advogados ali tiveram um caso semelhante àquele, às vezes a gente encontra a similaridade com os casos, e aí a gente leva essa lista. A gente tem uma lista de 5, depois ele pode pedir mais 5, quantos ele quiser, que faz sentido para ele escolhe. Né? E hoje a gente tem alguma noção do tamanho desse mercado jurídico no Brasil, em relação até mesmo números, alguma coisa do tipo, pra gente ter... Porque tem muito advogado, como você falou, mas deve ter muito processo também, tem muita coisa que caduca, enfim, então... O Brasil é um dos países mais litigiosos do mundo, né? E eu assim, não tenho um dado oficial para isso, mas a minha percepção é que a falta de você ter um acesso, né, a um advogado, isso aumenta a probabilidade de litígio em certas situações. Você não tem noção do meu direito, então eu vou correr atrás do meu direito, etc, etc. Tanto é que se a gente pega um outro dado interessante, 40% dos PMEs, pequeno e médio empresário no Brasil, aliás, o processo trabalhista está em 40% dos PMEs. 40% dos processos trabalhistas no Brasil estão dentro dos PMEs no Brasil, ou seja, é esse pequeno e médio empresário que tem, às vezes, ele abusa da informalidade, né, não se orienta de uma forma adequada de o que ele tem que fazer ali com relação a um profissional, a um funcionário, etc. Então, você leva essa carga litigiosa por não ter uma orientação prévia ali, com certeza. Então, o PME é o que mais hoje precisa de assistência jurídica? Sem dúvida. No Brasil. Mas por quê? Ele, por exemplo, ele faz o quê? Contrato de boca, por exemplo? Vai lá, aperta a mão. Qual que é o problema mais comum que a gente tem? Cara, o trabalhista do PME é gigantesco, né? Você pega ali, às vezes, o cara tem uma merceariazinha pequena, o mama e papa que a gente fala nos Estados Unidos, né? Um negócio familiar, etc. Esse cara, ele não tem a estrutura para ter uma assessoria jurídica dando apoio pro negócio dele. Né? Você imagina, às vezes, sempre tem alguém na família que é empreendedor ali, tem uma lanchonete, tem um não sei o que e tal. Então, assim, ele não tem essa orientação. Né? E o que acontece, ele comete erros. Né? E aí tem alguém do outro lado ali também, um advogado, orientando o colaborador de que ele tem aquele direito XYZ, que o profissional ali, o empreendedor não se atentou para aquilo. Então, se você tem ali acesso a um serviço jurídico que te permite olhar para isso de uma forma diferente, te orientar, com certeza isso impacta. E aí, por exemplo, em relação até mesmo essas barreiras, vocês estão hoje nos grandes centros, vocês estão aonde? Cara, a gente está praticamente no Brasil todo, a gente tem alguns clientes focados ali em benefício, então que eles têm presença no Brasil todo, inclusive até em Manaus, por exemplo, né? Tem colaboradores em Manaus, etc. E o que a gente faz, sempre quando a gente coloca um cliente novo, a gente entende a demografia daquele cliente e vai buscar ali credenciamento de advogados naquelas regiões, né, para que a gente tenha um suporte mais próximo possível para aqueles colaboradores. Então, por exemplo, se o cara lá em Xique-Xique, Bahia, lá, uma empresa lá, contratar vocês vão, então, depois de contratados... se a gente não tem uma presença já lá... se já não estiver em Xique-Xique, Bahia, vocês vão lá rastrear os advogados em volta lá para fazer uma seleção de quem... Não, a gente não faz seleção. Tem uma coisa importante. A gente não... qualquer advogado com OAB, ele pode entrar na plataforma e ele não paga nada. A gente não cobra nada do advogado. Eu não cobro nenhum take-up rate do advogado, nada, de nenhuma comissão do que ele faz. Né? Então, assim, isso a gente está dentro daquele questão que eu te falei do Code Act do OAB, que a gente preserva de uma forma muito intensa aqui. Então, assim, a gente dá oportunidade para ele entrar.
Nosso foco tá no usuário, cara. Tá no dar acesso a esse usuário para esse profissional. A esse profissional. E aí, por exemplo, mas aí então você faz dinheiro na empresa, quando a empresa te contrata. A empresa contrata. Entendi. Então aí, por exemplo, o próprio usuário, então lá o funcionário que aciona vocês, ele também não tem que pagar nada. Ele não paga nada, o que ele paga às vezes é uma coparticipação, que ela é repassada direto para o advogado, né? Ela é muito mais para inibir o que a gente chama de perigo moral, né? O moral hazard em inglês, que é, putz, eu vou abrir aqui 15 casos, se eu ganhar um aqui eu estou fazendo dinheiro. Entendi. Então a coparticipação é muito mais para inibir esse tipo de comportamento, mas ela é toda voltada para o... Para não superaquecer a demanda para ele não usar aquilo de uma forma, às vezes, errada, né? É igual hospital. Igual hospital. O hospital não quer todo mundo lá no hospital, senão não vai ter como atender todo mundo, né? Se eu colocar todo mundo com virose para dentro de um quarto internado, olha, não vou colocar um cara que... A pandemia foi isso. A gente teve um monte de hospital que teve... Superlotado e tudo mais, que foi um caos. Imagina se todo mundo que tiver uma dor de cabeça no dia for lá e for ser internado no hospital. Então, ferrou, né? Por isso que, inclusive, tem lá a coparticipação para que o cara pense meio que 2 vezes assim, tipo, não, realmente, o meu problema é um problema que realmente preciso ir ao hospital. O americano chama isso de moral hazard, né? É um perigo moral ali, então... A gente vai falar sobre sua vida nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre muita coisa, a gente já volta então. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC News. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso BMC New Deal aqui na tela da BMC News. Hoje um papo muito bacana com o Diego da Liga. Hoje a gente tá falando sobre Legal Care e tudo mais. Diego, nós estamos falando sobre Estados Unidos. Você cita muito Estados Unidos na sua fala e você tá falando que você morou nos Estados Unidos. Me conta um pouco sua vida pessoal, sua vida profissional. Conta pra gente aí. Cara, eu fui pros Estados Unidos em 2006. Pra onde? Eu fui pra Flórida, em Fort Lauderdale na época. Fui convidado, tinha 26 anos, fui convidado para tocar uma operação de pré-pagos lá, para bancarizar imigrantes. Praticamente brasileiros, então nessa época era muito difícil do imigrante ele ter acesso a bancos nos Estados Unidos, né? Um pouco do resquício ali do September 11, né? Das Torres Gêmeas e tal, então os Estados Unidos se movimentou em relação a isso, bloqueou muito, então as instituições não aceitavam ali ter contas se não tivesse um CPF americano, Social Security, e essa empresa que eu trabalhava viu essa oportunidade lá, instalou um business lá de bancarizar via pré-pago, cartão pré-pago, todo mundo só ouvia falar em telefônico, né? Mas nunca para bandeirado, como era Visa e Master na época, e a gente colocou esse cartão, porque o que tinha lá muito era o seguinte, Rafa, o cara trabalhou lá tantos anos nos Estados Unidos, a gente tem antes um pouquinho, a gente tem a ideia de que o brasileiro que vai para os Estados Unidos é aquele que pegou um voo de turista. Ia ficar na Disney? Ficou lá nos Estados Unidos, 40 anos lá. Cara, e não é esse. Quem é o cara? O cara é o cara que sai do interior, às vezes ele era caseiro, ele tinha uma situação classe C, D mesmo, atravessa o México. Esse cara é o cara que faz o volume nos Estados Unidos. Ele vai pelo México. Pelo México. Coiotes, é a novela lá e aquele... É aquilo lá mesmo. É aquilo lá mesmo, cara. Então, assim... Esse é o grande público que tem de imigrante lá fora. E aí vocês iam bancarizar esse cara? Então, o que eu tava falando? Esse cara, o que a gente percebeu lá era que, como ele não tinha acesso a serviços bancários, e naquela época já começou assim, comprar passagem, você precisava de um cartão, comprar online na Amazon, naquela época você já tinha que ter um cartão e tal, e essas pessoas não tinham acesso a cartão. Pedia emprestado, ou às vezes ele era deportado, tinha uma grana gigantesca lá, sei lá, pra ele, né, naquela época, então, sei lá, 30, 40, 50 mil dólares debaixo do colchão. E esse cara era roubado, porque não conseguia voltar para pegar esse dinheiro, quem tava morando na casa com ele não devolvia. Então, assim, você tinha problemas reais ali de acesso a serviço. O cara perde a grana. Perde a grana, anos de trabalho dele ali. Então a gente fez esse trabalho, aí veio a crise de 2008, né? O crash, um monte de brasileiro voltando. E nessa época eu falei, putz, né? E aí quem tava lá no business, putz, vamos vender, etc e tal. Resolveram lá fechar um negócio e tal. E o que eu fiz foi, putz, eu vejo muita oportunidade, que os Estados Unidos não vai quebrar. Vejo aqui que tem uma boa oportunidade. Me juntei com uns sócios lá, novos sócios. E montei a Simple, que na época era voltado só para bancarização.
E aí, de imigrantes? De imigrantes. Mas aí, por exemplo, o Departamento dos Estados Unidos ele não bloqueia isso? Não, porque na época, como que você tinha volumes baixos, né, para cartão, a documentação que você precisava para um pré-pago era menor, você não precisava do Social Security, você precisava do endereço e de um nome, etc. Então, tinha limites, óbvio, do que é uma conta bancária, você não tinha acesso a serviços bancários, mas você tinha ali acesso à segurança do seu dinheiro estar guardado de uma forma estruturada, né, atrelado a um banco, etc. Então o pré-pago deu essa possibilidade, né, para esse tipo de bancarização, né, e era um dos motivos para que isso acontecesse. E a gente navegou muito bem nisso aí. Acabou que a gente tinha uma operação muito interessante, né, que era, a gente chegou para a Master na época e falou assim, putz, como que eu faço agora para entrar no cross-border, né, no envio de dinheiro? E aí os caras falaram, pô, posso mandar um cartão adicional para o Brasil? Os caras, você não pode, mas o usuário, o titular pode. A gente montou um negocinho, o cara recebia, ele não sabia falar inglês, então ele só chegava na caixinha do correio dos Estados Unidos, jogava o cartão adicional que ia para o endereço no Brasil, que ele já tinha colocado que era. Esse cartão chegava para essa pessoa aqui, para essa família no Brasil, e ele fazia a transação super tranquila, assim. Então ele conseguia mandar o dinheiro que ele saiu do rail bancário para E aí, por exemplo, se ele fosse deportado, ele teria como pegar o dinheiro dele ainda. Também. Então, vamos supor, final de semana, feriado, a família que estava aqui, né? Eu tive várias. Uma vez eu estava numa rádio lá falando desse produto, aí uma mulher falou assim: putz, achei excelente, porque meus filhos estão lá com meus pais no Brasil, eles tiveram que ir para o hospital, e no final de semana eu consegui fazer com que eles pagassem o hospital lá. Se tivesse que mandar dinheiro oficial, ia demorar 2, 3 dias para chegar e etc. Caraca, cara, que loucura, né? Esse tipo de coisa da imigração, é uma galera que construiu os Estados Unidos, né, se você for pensar. Sim. E que até hoje você tá muito na ponta dos serviços ali de dia a dia. Né? Os Estados Unidos ele tem um excesso ainda hoje de vagas para coisas de vendedor na outlet. O cara do McDonald's, do cara, o país te dá uma oportunidade incrível lá, né? Assim, tem vários amigos que começaram do zero lá e hoje são empresários lá e etc. E por mais que o cara realmente ele não ainda não tirou a documentação que demora, piriri, pororó, é a grana que ele construiu. Tipo, é meio injusto ele não ter acesso a essa grana. Tem né? muitas histórias lá, né, cara? História de cara que trabalhava, tipo, 15, 16, 18 horas. Não via a família há 20 anos. Ixi, muita história interessante lá. Né? O cara... E tudo brasileiro ou como é que é? Cara, a maioria nossa era, tipo, 70% brasileiro, o restante era América Latina em geral, né? Colômbia, Venezuela... E tudo focado na Flórida? Não, a gente estava presente nos principais centros de imigrantes mesmo. Califórnia, Nova York, New Hampshire, onde tinha mais concentração mesmo. Você tem sempre os clusters, né? E onde é que isso desandou? Onde é que o banco Cara, desandou? aí quando eu... aí nessa época que a gente começou a fazer, o banco falou, putz, você tem uma transação relevante aqui em reais, né? E a gente acabou, o mercado inteiro começou a se movimentar. Putz, um cartão emitido nos Estados Unidos, com muito volume de transação fora, isso começou a ser um gray area, que eles chamam, não, era uma zona cinzenta para os bancos. Eles suspenderam algumas dessas operações e aí ficou difícil a gente voltar a andar. Com isso aí a gente criou toda a parte de cross-border oficial mesmo, usando o Swift e tal, para poder atender. Mas mesmo assim, aí já tinha volta para o mercado perdido os caras. Né? Mas hoje, por exemplo, então, esse imigrante, ele consegue não perder a grana dele? Hoje ele consegue. Hoje você já tem lá várias empresas, a TransferWise e outras empresas que conseguem... Esse cara consegue manter esse cartão e depois ele manda de via oficial, né? Essa empresa ainda está lá. Eu saí em 2017, quando meu pai faleceu, eu vou vir para o Brasil e etc. Então, resolvi ficar por aqui. Mas a empresa hoje transaciona mais de 400 milhões por ano. Então você saiu dos Estados Unidos e está morando aqui no Brasil? Sim. Você mora onde? Eu moro aqui em São Paulo. Em São Paulo? Sim. De qual bairro você é? Vila Olímpia. Vila Olímpia. Aí um beijo pra quebrada da Vila Olímpia, todo mundo. Porra, acima deles. Não, mas mas Diego, vamos continuar falando um pouco sobre essa história, principalmente dos Estados Unidos, né? A gente vê um mercado lá também, que eu queria ver um pouco sua percepção em relação a isso, assim. Existe hoje uma questão sobre migração muito forte. Né? Principalmente com a administração Trump e tudo mais, eu não entrando no aspecto político do negócio, mas é uma massa de gente que trabalha e que gera renda.
Você acha que os Estados Unidos explora mal esse cara lá? Tipo, poderia ser mais amigável e fazer dinheiro com isso, ao invés de só ficar lutando e tirando o cara de lá e aí só arrumando mais briga, e tarifa, e aí o norte-americano, no fim das contas, é quem sofre isso na ponta final? Cara, eu tenho uma visão, acho que por ter morado 10 anos lá e ter ficado muito perto dessa comunidade, tanto na Flórida como na região de Boston, que tem bastante brasileiro naquela região de Massachusetts, e eu vi a realidade. Assim, o que eu acho é que falta uma política que realmente entenda a necessidade de mão de obra nos Estados Unidos e adeque ali ao convite para aquela pessoa que ela se regularize ou que ela venha regularizada. Né? Então, você tem uma ineficiência nos borders que entra muita coisa ruim também. Total. Entendeu? Então, assim, eu tinha vários imigrantes que saíram do Brasil por problemas no Brasil, não podiam voltar para o Brasil. Né? Então, qual é o tipo de brasileiro ou de imigrante que está indo também? Então, assim, existe uma relação muito extremamente complexa. Sim. Né? Mas eu acho que falta um pouco de política pública para entender a necessidade e que a grande maioria são trabalhadores e que realmente produzem para o país, etc. Que isso faz falta. Você vê lá a situação hoje em dia lá, tem vários setores que estão com problemas, né? Por falta de mão de obra e etc. Você tem uma escassez de empregos de alto ticket, né? Você Exato. Tem um excesso de empregos de baixo ticket e uma escassez de alto ticket. E aí gera um problema macroeconômico bizarro, né? Porque o cara que poderia te gerar, sei lá, $20 mil por mês, ele vai estar tirando $2 mil por mês. Ele vai estar consumindo isso. E aí você começa a ter o cenário que a gente vê lá do Powell e tudo mais. E para você que gosta de acompanhar aqui na BBC News toda super quarta, eu traduzo, inclusive, o grande Ron Powell e tudo mais. Então, essa situação, né? Então, você acha que é o cara... falta uma administração pública olhar e falar assim, cara, número 1, pô, é meio errado o cara vir pela fronteira do México lá. Eu acho que é ruim, inclusive, pro próprio cara, né? O cara vai em situações degradantes. Ao mesmo tempo que não dá pra ser 880. Vou proibir todo mundo ou vou sumir todo mundo? Você tem que ver o caso a caso. Sem dúvida. E o visto, em teoria, era pra ser isso, né? Mas acaba que não vira, né? Falta política. Meu ponto de vista, falta uma coisa estruturada. Setorial mesmo, pro setor de hotelaria. Você precisa. O Canadá faz muito bem isso, eu acredito. Sim. Total. Mas acho que pelo tamanho dos Estados Unidos e. Não sei. Falta ali uma visão pro imigratório. E aí, cara, a gente vai entrar na política, né? Você tem ali hoje, grande parte dos voters nos Estados Unidos são imigrantes, assim, né? Ex-imigrantes. Então você tem é muito delicado você também mexer nessa questão. É uma camada muito importante da política norte-americana, né? A política norte-americana, inclusive, que ela tem uma condição única, né? Que ela não... É uma das poucas democracias que não respeitam a vontade da maioria, né? A vontade de determinados estados. Exatamente. E se respeitasse a vontade da maioria, talvez obrigasse os políticos a pensar em política pública para resolver de fato esse problema, né? É um ponto. Porque o cara, ele meio que só joga pra baixo do tapete. Né? Sim. Vamos atacar imigrantes. Então tá bom, vamos atacar imigrantes e tal, beleza. Não vai resolver o problema da imigração, você gera outro problema que é escassez de trabalho de alta renda. Né? Então o Canadá se trouxe um bom exemplo. O Canadá é um caminho Não é perfeito, mas, cara... Mas perto do se você não vê, tipo, briga de gente indo com coiote pro Canadá. Não, você não vê. Isso aí você vê assim, tal setores você precisa aqui de certa mão de obra. Eles vão lá, abrem vistos para aquela... A empresa pode pedir uma quantidade de vistos e ela consegue liberar essas pessoas, né, para poderem acessar esse tipo de organização. Não é uma questão de política aqui. Antes que o pessoal de casa fique, vocês estão falando de política. Não estamos falando nem de direita nem de esquerda aqui, nada do tipo. A gente está falando, na verdade, sobre problemas. E o Diego morou nos Estados Unidos, então eu queria muito saber a visão dele, porque você trabalhou com uma coisa que é com imigração. Sim. Né? Então, e é um assunto que não tem como a gente ficar, vou aqui tampar meu ouvido, tampar meu olho e não ver. O negócio está acontecendo. Né? E isso transmite, até no fim das contas, no nosso bolso. A gente vê agora. E como é que você acha, por exemplo, você que morou nos Estados Unidos, como é que você acha que vai rebater no norte-americano essa questão, todas as tarifas do Trump, no fim das contas, de comida, de house market e tudo mais? Você acha que isso impacta pro consumidor norte-americano, aquele cara que você estava ali no dia a dia do lado dele? Ele vai pensar
com um certo receio, assim, falar, pô, peraí, a gente tá arrumando briga com muita gente? Cara, isso é uma visão bem complexa da gente colocar aqui, mas eu vejo que tem teoricamente, os Estados Unidos está no cheque especial há muitos anos, né, emitindo dinheiro há muitos anos, né, bailouts e bailouts enormes, né, e ao mesmo tempo essa política do Trump, do tarifaço, etc., ela tem um impacto que, primeiro, acho que os Estados Unidos está precisando entender, preciso equalizar as condições comerciais globais. Todo mundo taxa os Estados Unidos, a gente não taxa ninguém para entrar aqui. Só que, putz, é a forma correta? Eu acho que a gente ainda vai ter que ver essa resposta, né? Eu não sei colocar uma posição ideal para dizer, cara, eu acho que é o caminho certo ou o caminho errado. Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho do que vai acontecer. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Sim. Até do lado imigratório, eu acho que a forma que está sendo conduzida lá é totalmente fora do que eu acredito que podia ser o ideal. Né? Mas, assim, era necessário fazer alguma coisa. Tinha muita gente que estava com problema criminal. De grana, né? Criminal mesmo, e que morando nos Estados Unidos gerando um problema muito sério para a questão de gangue e tudo mais. Drogas, etc. Né? Um aumento muito grande nesse setor. Mas eu acredito que um pouco da política do Trump, ele é um cara meio complicado ali para lidar. É um pouco impulsivo. Impulsivo, vamos dizer assim. Impulsivo, né? Eu acho que é a palavra certa. Do nada ele solta um tweet. Exatamente. E briga com metade do planeta. Exato. Então, a gente acho que tem coisas que a gente ainda... O Milley, vou dar um exemplo do Milley, que o Milley... Sim. Quando o Milley assumiu, cara, muita gente achou, putz, esse cara tá propondo negócio, vai... É um maluco. Um maluco e tal. E a gente vê hoje o resultado que tá trazendo ali para a economia argentina. Sim. Eu sou o cara que sempre olho positivamente para tudo. Né? Eu acredito que tenha coisas boas que vá sair desse movimento global aí de equalização tarifária, mas pode ser que é uma aposta que pode ser que dava... E eu acho que é onde é o consenso hoje. Todo mundo que eu pergunto, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, é o cara que olha para a direita norte-americana atual e fala assim, cara, o Trump tá um pouco impulsivo demais. Você tarifar em 39% a Suíça do completo nada, você tarifar o Brasil em 50%. Parece que não tem, falta critério. Tipo, da onde tá tirando essa conta, né? A direita norte-americana, inclusive, começa a olhar pra isso e fala assim, cara, mas peraí, por que a gente tá tarifando o Brasil só hambúrguer, laranja e café? Tipo, que são as três coisas que o norte-americano consome, né? Então, fica aquela coisa, meio esse impulso começa a gerar um certo receio pra própria direita. Né? Mas ao mesmo tempo, uma coisa que fica atrás da minha orelha, assim, putz, os caras têm muita gente competente lá, cara. Não é possível, assim, será que isso não está sendo feito de uma forma um pouco mais embasada, só que a gente não tem acesso? A gente não sabe de algo que eles sabem. O que esses caras têm de número na mesa? Pô, americano, cara... um tiro no pé não vai dar. Né? Me desculpa, mas... Então, eu tava pensando senão vai ser o maior incompetente da história dos Estados Unidos e talvez olhe, cara. Né? Pode eu não ser. sei. Porque não faz sentido. A conta não tá fechando, né? Ninguém conseguiu entender. Né? Eu ouço muitos economistas de direita mesmo. Os caras falam, cara, a conta não faz sentido, né? Da onde ele tá tirando isso. Enfim, tudo isso a gente vai acompanhar muito mais aqui no nosso BMC New Deal. Já voltamos. Sejam bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana com o Diego, lá da Legal. A gente tá falando sobre Legal Care, falamos sobre vida pessoal, falamos sobre Trump, falamos sobre os Estados Unidos, sobre muita coisa aí, muito legal, muito bacana, sobre imigração. Diego, pra gente poder fechar o nosso papo de hoje, sobre as empresas, né? As empresas, elas têm uma questão que é obrigatório ter plano de saúde, VT, VR e tudo mais, né? Principalmente para CLT. Por que ela ligaria para Legal Care? Qual que é o lado disso? Cara, ótima pergunta. A gente vê, principalmente o profissional do RH, ele tem uma posição muito importante e estratégica na empresa, que é totalmente ligada à produtividade. Né? O RH que entende isso aqui, da cultura daquela empresa está sendo disseminada da forma correta, né?
qual que é o clima organizacional, etc. E quando a gente fala de legal care, por isso que a gente traz esse tema para o Brasil de uma forma tão relevante, e a gente teve em vários eventos, inclusive a gente vai estar no CONAR semana que vem, 19 e 21, né? E falando de legal care lá, é muito novo para o RH. E aí quando o RH se depara com isso, ele começa a entender casos que aconteceram dentro da empresa. Às vezes o colaborador que vai lá pede para ser demitido porque está endividado, né? Um caso de violência doméstica. Então, quando a gente olha isso, a gente olha para o pacote de benefícios, tinha um pedaço de dor que tem o colaborador que não estava sendo assistido. Inclusive, a gente fala, putz, é uma dor que o RH não vê. Porque ninguém gosta de chegar e falar assim, tô numa separação tóxica aqui, tô com um problema muito grande de endividamento. Ninguém chega para o RH diretamente falando isso. Né? E a terceira maior causa de estresse de colaboradores são questões jurídicas pessoais. Então, a gente está trazendo essa visão nova para uma dor que é antiga. Então, quando o RH, ele que é o protagonista desse olhar, ele começa a entender o quanto que é importante levar esse tipo de benefício. A gente tem alguma noção de qual tipo de problema fica mais na cabeça desse cara ou o tipo de melhora que isso traz depois da entrada da empresa, essa lógica toda? A gente tem algum tipo de... A gente está há 1 ano e meio no mercado. A gente tem a ideia de daqui no final do ano que vem, que a gente vai ter praticamente 2 anos, fazer um apurado disso e mensurar. A gente já tem números que a gente coleta, mas vamos supor, a gente pega uma visão do mercado americano, por exemplo, né? A própria MetLife, que lançou uma pesquisa em relação a isso, tem melhoras significativas de 30% ali do clima organizacional, você tem uma série de coisas. Milênios, geração Z, 80% deles se sentem, falam que é um benefício essencial, então isso remete de fato ali o quanto é importante para a empresa. Os millennials, eles acham importantíssimo ter legal care nos Estados Unidos, a segunda pesquisa, sim. Pô, cara, isso é muito interessante, né? Porque... E a gente tem alguma noção, por exemplo, de próximos passos da Legal aqui no Brasil? O que vocês estão pretendendo? Como vocês vão atacar esse mercado e tudo mais? Cara, a gente tem um desafio muito grande. Eu acompanhei desde o início, eu lembro, gosto muito do case da Gympass, que começou lá em 2014 e tal. Eu vi vários podcasts do João Barbosa falando sobre isso, né? E eu acredito que a Legal está nesse caminho, né? Do Gympass, que nasce ali, não era essencial e se torna essencial hoje como um plano de academia hoje nas empresas, né? Hoje já virou padrão ali, você está dentro ali, tem aquele benefício. E quando a gente olha legal care, que não é só uma questão de melhorar o pacote de benefício, mas uma dor de fato que tem dentro da empresa, né? Como a gente falou de vários dados aqui que eu já coloquei, eu não tenho dúvida que isso se torna algo super relevante aqui nos próximos 3 a 5 anos. Né? Ou seja, vire padrão que as empresas ofertem esse tipo de benefício para os seus colaboradores como suporte. Né? E aí, de próximos passos de vocês estão mirando, então, cada vez mais entrar nisso? Cada vez mais a gente explorar essas cadeias ali de valor ali dentro das empresas. Né? Então, navegando de fato ali, a gente entende que trazer isso para grandes players do mercado, né, com uma certa relevância, são os próximos passos. Pô, perfeito. Diego, eu queria muito agradecer sua presença aqui no nosso BMC New Deal e volte mais vezes, por favor. Obrigado, cara. Um prazerzaço. Valeu, obrigado. Tchau. E a você que nos acompanhou no nosso BMC New Deal dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na BMC News. Você também pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, @bmc.news, em todos os lados, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com todas as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro, geopolítico, política nacional e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem muito mais New Deal. Até mais, tchau, tchau!